de Deus era a sua fé no Senhor. Além disto, os seus amigos que o vieram consolar, ao contemplar a tragédia de Job, acusavam o servo de Deus, incitando-o ao arrependimento do seu pecado, e em vez de consolo, tinha maior dor e maior angústia. Será que havia pecado na vida do servo de Deus? Ponto de interrogação. Não é isso que nos narra a história escrita, mas sim a permissão de Deus a Satanás para lhe provar a fidelidade do seu servo. Job não sabia o que é que se passava, digamos, nos bastidores. Jó não sabia o que é que se passava no céu. Os filhos de Deus vinham dar contas do seu ministério ao Senhor, os anjos. Os filhos de Deus, em Job, são os anjos, que vinham dar contas do seu ministério, porque finalmente os anjos de Deus são ministros da parte de Deus, que ministram em meu favor e em favor dos crentes. E no meio deles veio também Satanás. Foi quando o Senhor perguntou: de onde é que tu vens? Venho passear a terra. Tu viste o meu servo Jó, que não há na terra ninguém semelhante a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Sabia que haveria pecado. Naturalmente os amigos logo imediatamente começaram a dizer: Jó, tu tens pecado, tens que te arrepender. A sua mulher não lhe diria que teria pecado, mas diz: olha, o teu Deus, a quem tu serves e a quem tu honras, olha o que Ele te fez. Ele deixou-te nesta situação. Amaldiçoa-o e morre. Há muitos comentários. Quando um servo de Deus cai com uma enfermidade, há muitos comentários que não deviam ser ditos. Uma das coisas que na Bíblia existe no Novo Testamento é a colheita da sementeira. Aquilo que o homem semear, isso mesmo vai ceifar. Se ceifa na carne ou se ceifa no espírito, ou semeia na carne ou semeia no espírito, há uma colheita diferente. Ou colhe a corrupção ou colhe a vida eterna. Portanto, não é isso que a história nos revela acerca de Jó, mas uma permissão de Deus para provar ao diabo a fidelidade do seu servo, porque Deus tinha dado testemunho deste homem. Baseado nisto, e ainda hoje poderão acontecer coisas iguais ou parecidas, isto é, ainda hoje Deus pode permitir aflições aos seus servos, e contudo bem sabemos que Jesus levou no seu corpo as nossas enfermidades no Calvário, e que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Isto vê-se em Mateus 8,17 e 1 de João 3 e verso 8. Infelizmente, e apesar da sua fé, são muitos os servos de Deus que têm passado e passam por grandes aflições. Muitos há até que, orando pelos outros, eles próprios estão doentes. Muitos pastores há até que, orando pelos outros, e esses outros são curados, eles próprios continuam doentes. E clamam também a Deus por misericórdia. E Jó fez a célebre pergunta ao Senhor: direi a Deus, não me condenes, faz-me saber porque contendes comigo. Lá no capítulo 10 e verso 2. Faz-me saber porque contendes comigo. Ele compreendia que não havia pecado na sua vida e que aquilo que lhe acontecia era porque Deus estava permitindo, mas ele não sabia porquê. Porque é que eu vou perder os meus 7 filhos e as 3 filhas? Porque é que eu vou perder a minha herdade, os meus camelos, as minhas ovelhas, os meus cabritos? Porque é que eu vou perder os meus moços e tudo o que há de mim? Eu fiquei sem nada. Era o grande labrador abastado que ficou sem nada. Faz-me saber porque contendes comigo. Depois de muitas palavras trocadas entre Job e Deus, entre Job e os seus amigos, entre os amigos de Job e Job, Deus vem pôr um ponto final no sofrimento do seu servo, não sem que primeiro dê ao seu servo a maior lição da sua vida, nos capítulos 38 a 42. Pois apesar de ser um homem íntegro, o seu servo teve poucas palavras para responder a Deus quando Deus falou.
dizendo: escuta-me e eu falarei. Eu te perguntarei e tu escuta-me. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Naturalmente ele estava vendo a semelhança do Senhor através de um anjo, porque ninguém pode ver a Deus e viver. Por isso me abomino, dizia o servo do Senhor, e me arrependo no pó e na cinza. Isto se encontra em Job 42, verso 4 ao verso 6. No final de toda a história desta calamidade, eu não sei o tempo também que ela durou. E o facto é que Deus se irou contra os amigos de Job, porque não tinham falado de Deus o que era reto como o seu servo Job, pelo que os mandou ir ao seu servo, para que Job oferecesse sacrifício por eles, e foi nesta altura que Deus virou o cativeiro do seu servo, e então deu-lhe em dobro, vamos dizer em dobro, tudo o que dantes ele possuía. Além disso, voltou a ter mais 7 filhos e 3 filhas. Não sem que primeiro passasse para a maior angústia da sua vida, não sem que primeiro o Senhor visse o que estava no coração dos seus amigos e da sua própria esposa e no seu próprio coração. Deus permite muitas coisas que os servos de Deus não sabem, mas quando meditamos nas Sagradas Escrituras, enfrentamos as situações e vamos continuar a dizer: ó Senhor, eu sei que isto está no Velho Testamento, mas que Tu és soberano, Senhor. Eu sei que Jesus deu a sua vida por mim, levou no seu corpo as minhas enfermidades, e contudo há tantos crentes doentes, e que nós devemos continuar a louvar a Deus, a engrandecê-lo e a clamar por misericórdia e aplicar as promessas das feridas de Jesus à nossa vida. No final desta história, o servo de Deus acabou por ter em dobro aquilo que ele possuía, porque ele ficou firme e passou na prova. Amém. Vamos dizer, ele passou na prova. A calamidade desapareceu. O servo de Deus foi curado no tempo de Deus. Vamos dizer, no tempo de Deus. O Senhor o recompensou pela sua fé em ficar firme na tragédia. A sua riqueza ficou muito maior. Vamos dizer, muito maior. Mas ele passou por aquilo que não gostou. Mas a sua riqueza ficou muito maior. E Deus foi glorificado. E agora resta-nos ter aprendido o que diz Tiago, capítulo 5 e verso 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Mas Tiago estará bom da sua cabeça? Bem-aventurado no sofrimento? As palavras não são de Tiago, irmão. As palavras são do Espírito Santo. Amém. Porque homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Job? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, mas é o Espírito de Deus que está falando no Novo Testamento acerca disto. Temos por bem-aventurados aqueles que sofreram. Mas vem o sofrimento, pastor, você está a dizer que a gente tem que sofrer? Não. Jesus sofreu por nós. Ele levou no seu corpo os nossos pecados e as nossas enfermidades, e nós devemos continuar a lutar por aquilo que o Senhor fez. Amém. Mas se vier, fique firme, agarre-se à palavra, fique firme, porque há algum propósito. Além disso, nunca se esqueça do Salmo 90 e de Eclesiastes 12. Louvado seja o nome do Senhor. Existem muitos que passam por dificuldades e outros não. E naturalmente fazemos perguntas: porquê a mim, Senhor? Porquê é que Deus permitiu isto a mim? Porquê é que eu hei de sofrer? As respostas que daremos e estamos dando, não sendo todas, serão o suficiente para que, como Job, possamos saber que Deus está no controle da nossa vida e que há um propósito divino em todas as coisas que Deus permite que venham aos seus servos. Amém. Não importa ficar firme como Job, pois não sabemos o fim da prova, mas o que todos nós precisamos de saber é isto, que devemos dar graças a Deus por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5 e verso 20. E qual a razão
Porque é que devemos dar graças a Deus em todas as coisas? Qual a razão? É porque diz em Romanos 8, em verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Será que nessas coisas também estarão as aflições que vêm ao nosso corpo? Eu creio que sim. Em todas as coisas dai graças, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados por seu decreto. O nosso conselho não é de resignação. O crente não se resigna, o crente luta por aquilo que lhe pertence. Podemos dizer amém? Amém. Portanto, o nosso conselho não é de resignação no sofrimento, pelo contrário, devemos lutar em oração e receber a oração de intercessão por outros, a Deus, para que a nossa aflição, além da nossa, naturalmente, para que a nossa aflição saia dos nossos corpos, dando glória a Deus, porque Deus está no controle da situação. As perguntas acerca do sofrimento dos servos de Deus são muito antigas e continuam a fazer correr muita tinta. Até os discípulos de Jesus perguntavam ao Senhor acerca do cego de nascença: Senhor, foi ele que pecou ou foram seus pais? Em João 9, 1-4. Foi o cego que pecou para que nascesse cego ou foram seus pais? E Jesus deu a resposta: nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que as obras de Deus se manifestem nele. Amém. Portanto, há coisas que os servos de Deus, ao meditarem na Sagrada Escritura, enfrentam a situação em paz de espírito. Haverão respostas a todas as perguntas que o homem faz? Ponto de interrogação. Ao que parece, não se encontram com facilidade todas as respostas às dificuldades que acontecem no mundo. Contudo, existem escrituras que nos dão um vislumbre geral da situação da humanidade. Como exemplo, damos Lamentações 3 e verso 39, onde há uma pergunta geral do homem e também uma resposta de Deus dizendo: de se queixa, pois, o homem vivente? A resposta é: queixa-se do seu próprio pecado. Contudo, muitas perguntas se fizeram e se fazem, e parece que só no outro lado da vida, com Deus, Deus terá resposta para muitas das nossas perguntas. Como poderemos compreender a morte de inocentes num ataque terrorista? O irmão entende alguma coisa? Que num ataque terrorista, como é que a gente compreenderá a morte de inocentes e até de crianças? Como poderemos compreender um acidente de carro em que os inocentes são os que ficam feridos ou até morrem? Ou num tremor de terra ou de vendavais, quantos perecem? E até, meu amado irmão, casas de oração são destruídas nesses terremotos e vendavais. Como poderemos nós entender estas coisas? E como entender que Deus permite de bons pais que têm filhos perversos, como foi o caso dos filhos de Samuel, em 1 Samuel 8, 1-3, que pervertiam o juízo? Teremos resposta para isto? De pais santos terem filhos perversos? E porquê acontece aos servos de Deus aquilo que devia acontecer aos que não são servos de Deus? O irmão está cá? Os irmãos estão ouvindo o que eu digo? Eu vou repetir. E porquê acontece a servos de Deus aquilo que devia acontecer aos que não são servos de Deus? As respostas por vezes parecem não estar ao nosso alcance. Até nisto a palavra de Deus nos dá ensinamento, mas sem a resposta ideal que a gente desejaria. A nosso ver, como diz em Eclesiastes 7, em verso 15, tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que parece na sua justiça e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Meu irmão, ouviu alguma coisa? Aquilo que devia acontecer ao ímpio acontece ao justo. E aquilo que acontece ao justo devia acontecer ao ímpio. Já Salomão dizia isto e escreveu
em Eclesiastes 7, verso 15. E em Eclesiastes 8, verso 14, relata: ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo também, isto é vaidade. Olha, nem Salomão, nem o Espírito Santo que falou através de Salomão nos dá uma resposta da razão. Mas um dia no céu nós iremos saber, se Deus assim permitir. Será que temos respostas a estas coisas? Não nos parece mesmo incrível? O facto é que Deus assim o permite e não sabemos o porquê. Serão provas da nossa fidelidade? Pergunta. Não é aconselhável que demos uma resposta a todas as coisas que Deus permite de sofrimento que vem aos seus servos. As razões podem ser muitas e complexas, e quem nos fará entender o sofrimento? O facto é que quando Jó entendeu que não tinha direito de saber a razão do seu sofrimento, o irmão ouviu o que eu disse? Quando Jó entendeu que não tinha direito de saber a razão do seu sofrimento, ele disse: na verdade falei do que não entendia. Na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim que eu não compreendia. Jó 42 e verso 3. Infelizmente são muitos os que desejam apontar o pecado dos servos de Deus quando eles se encontram em sofrimento, como aconteceu com os amigos de Jó. Contudo, é muito mais prudente interceder pelo aflito e condoer-se do seu sofrimento do que dizer será sua culpa. Na minha terra usava-se a dizer que aquele que tem telhados de vidro não deve andar à pedrada. Também existem situações em que as Escrituras nos revelam as razões da enfermidade ou possessão diabólica, porque finalmente o mundo jaz no maligno, e o maligno, como disse Jesus, veio para matar, destruir e roubar. Contudo, Jesus veio para dar vida e vida com mais abundância. Se muitas das enfermidades deste pobre mundo em pecado são por causa desse mesmo pecado, mas quando somos de Deus e perdoados, o caso pode muito bem ser diferente. Que dirá a pessoa que não tem conhecimento de Deus e cai em sofrimento? Que não espera. Não fará perguntas porque a vida se apresenta tão trágica? Muitos até se lembram que Deus existe, mas que não tem controle. Outros até negam a existência de Deus, porque não imaginam a existência de um Deus que permite tal miséria no mundo. Outros até imaginam um Deus todo-poderoso, mas que usa o mal para o nosso bem. Isto no meio do mundo. O facto é que, ao lermos as Escrituras, elas nos ensinam que Deus é um ser soberano. Vamos dizer, Deus é soberano. E não só é soberano, Ele faz tudo segundo a sua vontade. Ao longo da história bíblica, Ele por vezes agiu de misericórdia fazendo milagres em favor dos crentes. E outras vezes os deixou sem ajuda, não respondendo às suas aflições por razões que ele bem sabia e que nós também vemos na Sagrada Escritura. Como, por exemplo, o Senhor os deixou ter fome no deserto para ver o que estava nos seus corações, etc. Depois mandou-lhe o maná do céu. As Escrituras afirmam que Deus controla todo o universo e todas as coisas, contudo, Ele permite que sejamos alvos de maldosos e ataques de enfermidades ou desastres naturais, como a queda de um avião em que viajamos, um terremoto, um vendaval, um desastre de carro, como falei no princípio. E muitas vezes são os inocentes aqueles que pagam a fatura. Noutras palavras, são aqueles que vão parar a um hospital e aqueles que foram os culpados saem ilesos, para que se cumpra também aquela história que nós vemos lá e que já ministramos, que falou Salomão. E todos nós procuramos saber as respostas para a questão do sofrimento, e aqui nós temos tentado dar algumas escrituras através deste estudo. Desta forma, aceitando as palavras de Deus, compreendemos a confiar e a esperar no Senhor e na sua misericórdia. E ao vermos as respostas bíblicas de Deus, poderemos, em parte, compreender
o suficiente razão de Deus permitir a dor e o sofrimento, a fim de compreendermos também o efeito do pecado no mundo e buscar a esperança que há em Cristo Jesus para todos nós. Amém. Muito se escreve, muito se fala acerca do sofrimento e doenças que vêm afligir o povo de Deus e por vezes nos parece serem coisas que Deus permite e nelas seremos provados na nossa fé e dependência do Senhor e contudo não podemos deixar de proclamar que Jesus veio salvar os pecadores e também no seu corpo levou as nossas enfermidades. Amém. O problema de São Paulo também teve problemas? Não foram poucos. Mas vamos falar de um problema de São Paulo. Ao lermos acerca do problema de São Paulo em 2 Coríntios 2, verso 7 ao verso 10, que eu quero ler para vós, 2 Coríntios 12, verso 7 ao verso 10, diz assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Uma das coisas principais deste verso, o último, é por amor de Cristo. É por amor de Cristo. Talvez o servo de Deus nunca passou enquanto não amou o Senhor. Nunca passou por esses problemas, mas por amor de Cristo, agora estava passando por um problema grave na sua vida. Podemos nós chegar à conclusão de que o soberano Senhor pode usar a nossa aflição como prova da nossa fé para podermos confiar no Senhor? Amém. Existem teólogos que explicam que este Paulo, este grande apóstolo do Senhor, tinha uma doença facial. Outros, porém, pensam que seria uma operação maligna, o que nos dá a impressão disso, que o afligia ao servo de Deus. E o facto é que Deus lhe disse, depois de Paulo orar 3 vezes: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu creio que o verso número 10, como foi lido, nos dá o alento no problema quando diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Podemos nós lutar contra a palavra de Deus? No entanto, São Paulo foi usado por Deus para curar enfermos, porque é que ele sentia esta necessidade e este problema. Não só para curar enfermos, mas até ele ressuscitou um morto. Nós não vamos lá ver, mas pode ver em sua casa. Atos 28, 8 e 9, Atos 20, verso 9 e 10. E além disto, Paulo tinha na sua missão um homem doente como Trófimo, que tinha deixado, se a minha memória está correta, em Mileto. E Timóteo era um homem que sofria do seu estômago. Então, companheiros de Paulo, então Deus usava para que ele curasse os outros e ressuscitasse os outros, e os seus próprios colegas de ministério estavam doentes. Sabemos nós tudo? Poderemos nós ter resposta para todas as coisas? 2 Timóteo 4:20 e 1 Timóteo 5:23. O seu sofrimento não foi fácil de suportar, particularmente no trabalho da missão. 2 Coríntios 11, 24 a 27, narra-nos ali parte do sofrimento do servo de Deus, que nós queremos ler. 2 Coríntios 11, 24 a 27, recebido os judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos de gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Além disto, diz o verso 28, além
das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, servo de Deus a passar por estas coisas, servo de Deus, vamos dizer servo de Deus, a sofrer nesta situação, servo de Deus, quem tem a resposta? No princípio do seu ministério, ou antes de entrar no ministério, o Senhor disse a Ananias: eu lhe mostrarei quanto há de sofrer pelo meu nome. Temos alguma resposta aqui? Importa ficar firme nas tragédias. Louvado seja Deus. Vários companheiros também o abandonaram, como vemos em 2 Timóteo 1, 15 a 18, e finalmente afirmam os teólogos que foi decapitado, foi degolado por Nero em Roma. Alguém afirmou que o melhor que podem escrever na tumba de um cristão são as palavras que Paulo deixou em Timóteo 4, verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. No meio de todos os problemas, tiraremos contudo a lição de que há um dia em que se tem que cumprir as palavras de Deus, que o pó volta para o pó e o Espírito volta para Deus que o deu. E enquanto andamos por cá, devemos aproveitar os dias de vida que Deus nos dá para o servir, lembrando-nos que o Espírito Santo nos deixou palavras consoladoras de que em tudo somos mais do que vencedores. Amém. Romanos 8, 33 a 37. Eu creio que em frente dos factos resta-nos ser balançados e compreender que Deus é soberano e que não sabemos muitas vezes porque os servos de Deus ficam doentes e afligidos. Importa sim continuar firmes e confessar que Deus é soberano Senhor, e até a um exalta e ao outro abate, e que ninguém lhe pode dizer porque fazes isto ou permites aquilo. A Deus pertence toda a glória por nosso Senhor Jesus Cristo, todo louvor e exaltação a Ele se deve, porque Ele está no controle dos seus filhos, e que nada acontece aos crentes sem a sua permissão. Ele vê as lágrimas e conhece as dores, como viu lá no Egito o seu povo em sofrimento, viu as suas lágrimas e desceu para livrá-los. Por isso não percamos a fé, mas ficamos firmes perante o socorro do Senhor. Outro assunto: vamos resistir às doenças. Os crentes não devem ser resignados, como já foi dito, com a nossa situação quando somos atacados por uma enfermidade. Pelo contrário, devemos resistir a ela, porque Deus nos ensina através da oração para receber de Deus a cura que Ele nos promete no Salmo 103, 1 a 3, Isaías 53, 4 a 5, Mateus 8, 16 a 17 e 1 Pedro 2, verso 24. Devemos resistir. Nós ficamos por aqui para você, mas vamos continuar e vamos falar acerca de diversos milagres que o Senhor fez na fé, por causa da fé, em muitos aqui na terra, e que você ou qualquer um de nós pode obter os mesmos milagres. Amém. Amém. Portanto, vamos resistir às doenças. Salmo 103 diz: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que salva, mas é Ele que também cura, e é Ele que enche a tua boca de bens. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 54, verso 4 e verso 5 diz que Ele tomou as nossas enfermidades. Vamos ler antes e ler as palavras todas que lá estão. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Vamos ver as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. É isto que a gente deve confessar. Em Mateus 8, versos 16 e versos 17, tem uma alusão a este capítulo. E 1 Pedro 2, verso 24, diz que pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Os benefícios do Calvário são para todos, no perdão, na cura e nas doenças. Jesus levou tudo no seu corpo, por isso não devemos carregar com aquilo que Jesus carregou na cruz, no seu corpo. Por isso devemos resistir ao mal e clamar a Deus para que nos cure pelos métodos que Deus entender ou quiser, porque também os hospitais e os médicos são agentes que Deus usa para nosso bem. Você já viu algum crente no hospital?
Porquê é que esse crente foi parar a um hospital? Será que não teve fé suficiente? Que Deus não respondeu ao seu clamor? Não vamos apontar, porque alguns dedos ficam apontados para nós. Quantos crentes em Deus vão parar lá e são operados? Se não houvesse médicos e hospitais durante 30 dias, eu creio que o mundo cheirava mal, de podre. Como temos afirmado